Fala pessoal, beleza? Quero compartilhar com vocês algo que eu tenho refletido muito nesses últimos dias e que, cara, Deus tem falado comigo através dessa palavra. Eu quero ler um texto curto aqui com vocês, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7. Então o Senhor lhe disse a Moisés: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Cara, que coisa maluca. Nesse contexto, Moisés estava levando o gado do seu sogro Jetro para pastar. Chegou com eles ao deserto e lá Moisés viu uma sarça, né? Um arbusto que pegava fogo, mas o que chamou a atenção dele é que esse arbusto, mesmo pegando fogo, não se consumia. E Moisés foi chegando perto, achou aquilo espantoso demais. E aí o Senhor fala com Moisés, fala para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar a qual ele estava pisando era uma terra santa, que não era para ele se aproximar mais, porque quem estava ali era o próprio Deus, a sua presença. E aí Deus começa a expor a Moisés o seu plano de libertar o povo hebreu do cativeiro que eles viviam no Egito. E Deus chama Moisés a ser participante desse plano de Deus de libertar o povo. E enquanto Deus expunha, traçava ali os seus objetivos para Moisés, Moisés ia se afundando num lamaçal de medo, de insegurança, de incredulidade, de incapacidade, né? Que imagina, Deus estava chamando Moisés para chegar na maior potência do mundo, de uma das maiores potências do mundo antigo, chegar diante de um dos homens mais poderosos do mundo antigo, que era o faraó, e falar: faraó, eu vim aqui libertar o povo de Deus dessa escravidão que eles estão vivendo aqui no Egito. Isso parece maluco, isso é muito louco. Imagina, é como se você chegasse hoje nos Estados Unidos, diante do Donald Trump e fizesse aí a ele um apelo, né, qualquer. Foi mais ou menos essa parada que aconteceu com Moisés e Deus, né, e a presença de Deus e o seu chamamento para Moisés. Cara, isso é algo maluco demais. E obviamente Moisés se afundou nesse medo, nessa insegurança, nessa incredulidade, nesse pensamento de incapacidade. Porque, cara, é muito louco pensar nisso. Só que tem uma coisa que é sensacional nesse texto, é que Deus, ele, em todo momento, assegura Moisés de que o seu poder e a sua presença acompanhariam Moisés para a realização desse propósito, do cumprimento desse propósito. E Moisés, no decorrer desse capítulo 3, já no verso 11, ele já começa a arrumar um monte de desculpas. No capítulo 4 ele vai arrumar outras desculpas de o porquê ele não poderia realizar essa missão, de o porquê que ele não poderia atender ao chamado de Deus. Moisés estava olhando para ele mesmo e não via nada nele que justificasse essas qualidades, esses atributos para a realização dessa obra, né? O foco de Moisés estava na sua autoconfiança. Porém, Deus em nenhum momento trabalha a autoconfiança de Moisés. Em nenhum momento Deus trabalha isso. Muito pelo contrário, Deus trabalha com Moisés a confiança nele, no Deus que o chamou, e não na autoconfiança de Moisés. Moisés tinha pensamentos ao seu respeito que
Cara, eu sou gago, eu sou incapaz, eu sou um homem de lábios pesados e que não consigo falar, vou chegar diante de Faraó para exigir isso, exigir a libertação. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Então Moisés sempre colocava ele no centro da coisa, que para realização daquela obra dependia dele, dependia de como ele, das suas qualidades. Mas não era isso que Deus queria, não era isso que Deus estava fazendo. Deus estava assegurando a Moisés de que a presença dele e o seu poder o acompanhariam, que Moisés tinha que confiar no Deus que o chamou. Então, assim, todas as vezes que nós gastamos tempo demais pensando, tendo pensamentos mais elevados ao nosso respeito, né, nas nossas capacidades, qualidades, para a realização do chamado de Deus para as nossas vidas, para a realização do propósito de Deus para as nossas vidas, cara, nós estamos fadados ao fracasso. Porque a nossa confiança não deve estar depositada em nós, nos nossos atributos, qualidades, né? Não depende de nós a realização do chamado de Deus, mas depende do poder e da presença do Deus que nos chamou. Então, o que Deus quer trabalhar conosco é a confiança que nós depositamos nele. Você tem depositado a tua confiança no Deus que te chamou? Seja, cara, não sei qual é o chamado, seja ele qual for. Seja para você ser um estudante de publicidade, seja para você viver de forma integral do ministério, seja para você ser um músico, seja para você ser mãe, seja para você ser pai, para você ser marido, ser esposa. Cara, tenha certeza de que o Deus que te chamou te capacita e a graça dele nos dá condições da realização dos propósitos dele para a nossa vida e em nossa vida. Nós não estamos sozinhos, não dependemos de nós, não dependemos de como está a confiança que eu tenho ao meu respeito, nas minhas qualidades, mas na confiança que eu deposito no Deus que me chamou. Isso faz toda a diferença. O poder dele e a presença dele nos acompanha para a realização desse propósito. Não sou eu, não é você, não são as minhas qualidades ou imperfeições que vão fazer com que o chamado se realize ou não se realize. Mas é o poder e a presença de Deus. É a graça dele que há de me acompanhar, que há de te acompanhar na realização desse propósito. Se ele te chamou, cara, a graça dele já está em ti para a realização desse propósito. Que nós não fiquemos arrumando justificativas e desculpas como Moisés fez, mas que nós depositemos a nossa confiança total no Deus que nos chamou. Essa é a realidade, cara. Como disse C.S. Lewis, que a força motriz, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nos coloca em movimento e nos faça olhar adiante, colocar os nossos olhos no Deus que nos chamou para a realização desse propósito. Que não seja eu olhar para dentro de mim, para a minha confiança, para a minha autoconfiança, para a realização desse propósito, mas olhar para Deus e tendo a convicção de que se Ele me chamou, de que se Ele te chamou, cara, o poder dele e a presença dele me acompanha e te acompanha. Assim como foi com Moisés. Quando Moisés parou de olhar para si mesmo, de buscar a sua autoconfiança para a realização do chamado, Deus realizou aquela obra através da vida dele. E houve grande libertação. Que essa seja a realidade em nossas vidas. Que nós tenhamos a mesma consciência de Moisés. De confiarmos, depositarmos totalmente a nossa confiança no Deus que nos chamou. Que Ele há de realizar o chamado dele, há de cumprir o trabalho que Ele tem para as nossas vidas. Tá certo? Então não tenha medo, não seja incrédulo, não busque afirmar a sua autoconfiança para a realização do chamado de Deus na sua vida. Beleza? Deus abençoe.